Olá, meus amigos internautas, que prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a participação de vocês na nossa enquete e hoje nós vamos abordar então o tema que vocês escolheram. E para falar sobre isso, nós vamos iniciar com um conto oriental, aonde narra a lenda que existia um samurai muito poderoso, muito forte, mas que em um dia resolveu descobrir aonde estavam os portais do céu. Ficou sabendo da existência de um sábio, Hakuin, e foi atrás dele. Chegando até ele, disse: sábio, eu quero que você me diga aonde estão os portais do céu e os portais do inferno, para que eu possa então escolher os portais do céu e por eles adentrar. O sábio olhou de cima a baixo e lhe indagou: quem é você? Olha, eu sou um samurai, não vê? Você parece um mendigo, disse o sábio. Imagina ouvir isso, o samurai ficou irritado. Que ousadia daquele velho, retira a espada da bainha para lhe desferir um golpe, quando tranquilamente o sábio lhe disse: eis os portais do inferno. O samurai entendeu a lição, embaiou novamente a espada, e aí o sábio lhe disse: eis os portais do céu. Meu amigo, céu e inferno são estados de consciência que nós levamos para onde nós formos. Para falar do tema escolhido, que vocês já devem ter deduzido, espiritualidade, o tema que vocês escolheram, nós então começamos a nos indagar sobre por que as pessoas escolheram. Será que essa busca é do momento? Ou será que é uma necessidade humana entender a nossa natureza espiritual? Muito se falou, muito se escreveu sobre esse tema. Vocês vão perceber que diversas religiões, diversas fontes tentaram pesquisar sobre esse tema e nos dar informações teorizando sobre o que seria então espiritualidade, o que seria religiosidade, o que seria religião, tantos tentando explicar sobre a vida, a morte, o início, o fim. Vejamos quantas pessoas teorizaram sobre esse assunto. Mas e nós? Já refletimos sobre ele? Será que nós estamos apenas interessados por causa desse momento de reclusão que estamos vivendo? Qual é a nossa necessidade de saber sobre esse tema? O que é espiritualidade? Quem tem espiritualidade? Quem vive a espiritualidade? Então eu começo lhe perguntando: o que é espiritualidade para você? Muitos vão associar espiritualidade até como uma religião. Tive essa conversa com as minhas sobrinhas, os meus filhos, e quando a gente faz essa pergunta, a associação é quase que imediata. Quem tem uma vida voltada à espiritualidade é quem tem religião, é quem tem fé. Mas será que isso é um fato? É verdade? Pode uma pessoa ter religião e não viver uma vida espiritualizada? Porque a espiritualidade, ela tem a ver com as coisas do espírito, com as coisas extracorporais. Não é possível levar uma vida espiritualizada, impregnada, agarrada de materialismo. O materialismo se opõe ao espiritualismo automaticamente, são opostos. Porém, você pode não ter religião, você pode até não ter uma fé específica e viver de forma espiritualizada. E é isso que eu quero conversar com vocês. É isso que eu quero falar para vocês. Osho, no seu pensamento, o indiano, batia de frente contra as religiões. E ele dizia que havia uma diferença gigantesca entre religiosidade e religião. Então ele dizia sobre isso, sobre a espiritualidade, que ele chamou aqui de religiosidade. Na internet há uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que a religião é uma garrafa com rótulo. Você põe o rótulo que você quiser, está aí a religião. E a espiritualidade é o que está dentro dela. Muitos brigam pela garrafa sem beber o seu conteúdo. Olha que fantástico! Então eu posso ter a minha garrafa com o meu rótulo e não ter bebido da essência daquilo que prega a minha religião. Por isso nós vamos ver guerras santas, lutas religiosas, perseguições religiosas, porque nós não bebemos da essência, nos apegamos à garrafa com o rótulo. Isso é muito sério.
Mas então, nós poderíamos dizer que a religião ela tem a sua função. Diferente de Marx, que acreditava que é o ópio do povo, ela tem uma função. E na origem etimológica da palavra, religião significa religare. Religar a criatura, ou ligar novamente a criatura, àquele que nos criou, a essência divina de todos nós. Mas ela é um mecanismo, uma ferramenta. E aí eu gosto do pensamento budista, do Sandhi Mahatma, no livro Meditando a Vida, quando ele faz uma comparação belíssima. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa está doente, ela toma um remédio. Quando ela se cura, ela para de tomar o remédio. O remédio cumpriu a função dela, levar a um estado saudável. E aí ele faz, é a mesma coisa com o navio. A pessoa quer ir de um ponto ao outro utilizando o navio, ela entra no navio. Quando ela chega no seu porto, quando ela chega no local de destino, ela desce. Ninguém vai falar assim, eu tenho que ir para tal lugar, mas vou ficar morando aqui dentro do navio. Você, meu amigo, minha amiga, que vai trabalhar, que vai de ônibus, quando não chega no ponto, você desce? Então, o remédio, o navio, o ônibus, ele serve para nos transportar a um estado diferente. Seria isso a função da religião. Mas se a gente se apega ao meio que nos transporta, nós vamos perder a essência, nós vamos perder o destino. Por isso eu acredito que a espiritualidade ela pode se manifestar de várias formas. Ela pode nos fazer sermos melhores enquanto indivíduos. E aí eu cito uma frase de Einstein que eu peço licença a vocês. Segundo ele, todas as religiões, todas as artes, todas as ciências são um ramo da mesma árvore. Todas essas aspirações visam o enobrecimento da vida humana, elevando acima da esfera da existência puramente material, conduzindo o indivíduo para a liberdade. Olha, a espiritualidade, né, ele coloca as religiões, a ciência, tudo, mas vividos de forma intensa, vai trazer para nós a espiritualidade, porque elas buscam enobrecer a vida. Se nós temos uma filosofia de vida, uma religião, ou nos apegamos a uma ciência, mas ela não enobrece a nossa vida, ela não está cumprindo o seu papel. E para poder falar de espiritualidade, é inevitável não encontrarmos dentro desse tema o papel do Dr. Viktor Frankl, um dos sobreviventes do Holocausto. Ele que desenvolveu a logoterapia, que é uma terapia focada no sentido de vida. Ou seja, para ele, quem tem um porquê na vida, enfrenta qualquer como. Vamos repetir? Quem tem um porquê na vida, enfrenta qualquer como. Se você tem um porquê, você vai enfrentar todas as dificuldades e tem tendência a vencê-las. O Dr. Viktor Frankl, no desenvolvimento da sua terapia, ele coloca o indivíduo em 3 níveis. E aí a gente pode ver em qual nível nós estamos. No primeiro, biológico, fisiológico, ou seja, aquele que nós buscamos os instintos, é a parte mais material, é quando eu sou mais egoísta, só importa o eu. No segundo estágio, ele diz que nós estamos aí já com esse primeiro desenvolvido e estamos desenvolvendo o psicossocial. É quando eu tenho um pequeno entendimento de integração, a necessidade de proteção. O meu ciclo é um pouco mais aberto do que o primeiro, mas ainda é muito fechado nos meus. E no terceiro seria a consciência espiritual. Quando nós chegamos nesse nível, nós vamos além do instinto e do entorno social, porque a gente se expande. E para desenvolver essa consciência espiritual, nós teríamos que passar por busca do sentido, poder da abstração e autotranscendência. A busca do sentido vai tentar responder: de onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Dentro dessa perspectiva, a partir do momento em que você encontra esse sentido, você vai começar a se abstrair de todas as preocupações mesquinhas da vida. Vai conseguir perdoar com mais facilidade, vai desenvolver a benevolência, vai ter entendimento da maturidade ou imaturidade dos outros e vai passar para o próximo estágio, que é a autotranscendência. É quando de verdade nós sentimos-nos um com os outros. Nós estamos em comunhão. A dor do outro é a minha dor. A felicidade do outro é a minha felicidade. É um momento da gente realmente conseguir atingir o ápice da nossa condição enquanto espíritos. Por isso, a palavra de ordem para a espiritualidade é transcendência. Transcender
Como assim? Como que eu vou transcender, Nelsinho? Bom, transcender significa passar para o próximo nível, superando as limitações atuais. É você ir do ponto A para o ponto B, agregando tudo o que captou nesse caminho ao seu crescimento. Dessa forma, funciona como se a gente estivesse passando por uma metamorfose, onde alguma coisa ou alguém se torna algo maior e melhor. Você está se sentindo agora espiritualizado? Se você fala, nossa, estou distante ainda de transcender. E aí eu poderia afirmar para você, como praticar essa espiritualidade sem transcender? É impossível. A gente tem que transcender. E para transcender, há uma ferramenta fantástica. Amor. Amor em tudo que você faz. Seja no preparo da comida para alguém, seja no cuidado que você tem com alguém. É sem exigência alguma. É uma entrega. É um momento em que o amor ele é aplicado em forma de transformação, de transcendência, de transbordamento. A gente transborda de felicidade. Será que a gente conhece alguém assim? Vamos lembrar aí de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Nós podemos pensar em Martin Luther King, em Mahatma Gandhi, em Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Quantas pessoas conseguiram transbordar? E é tão interessante porque elas nos inundam com o seu amor e faz com que a nossa vida seja muito, muito melhor. Eu poderia citar inúmeros casos de todos esses que eu citei. Muitas histórias lindas que nos tocam a alma, que nos tocam o coração, que eles realmente demonstraram a sua fé. Mas eu queria pegar uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: eu não sei exatamente como será o céu, mas sei que quando morrermos e chegar a hora de sermos julgados por Deus, Ele não vai perguntar quantas coisas boas nós fizemos. Ele vai perguntar antes, quanto amor pusemos em tudo o que fizemos. Olha como é importante amar no cuidado dos filhos, do esposo, da esposa, amar no trabalho, amar a sua profissão e fazer com que tudo que você faça saia do senso comum e transborde, porque através dos exemplos nós vamos tocar as almas. E aí, ela que é um exemplo máximo de doação, de amor, nos ensina sobre isso. E aí é importante usarmos a frase do Teilhard de Chardin que diz: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma vivência humana, uma existência humana. Então, se somos seres espirituais, devemos buscar sim a nossa espiritualização, vinculando o nosso pensamento, o nosso comportamento a tudo de bom e de belo que existe no universo. E para concluir, sem cansar mais vocês, meus queridos amigos, eu me recordo de uma história em que um rico fazendeiro estava no seu cavalo, fazendo como fazia todos os dias, indo à cidade fazer as suas compras. Quando ele percebeu que dentro do seu trajeto havia uma casa muito pobre, e ele sentiu uma tristeza grande naquele ambiente, que ele resolveu descer do seu cavalo e ver quem morava ali. Ao dar a volta pela casa, no terreiro, ele viu uma garotinha, de joelhos, orando fervorosamente. E ele então perguntou: o que você está fazendo, garota? Ela falou assim: meu pai está doente, morreu, minha mãe está doente, nós estamos passando fome, eu não sei o que fazer, estou pedindo ajuda a Deus. Que bobagem orar! Olha, toma esse dinheiro, compre a comida aí para os seus irmãos e compre o remédio para sua mãe. Oração não adianta em nada não, nós é que temos que fazer a nossa parte. Embora fosse um homem rude, era um homem bom. Ele então falou: largue tudo e vá resolver isso. Pegou, montou o seu cavalo e voltou para o seu itinerário. Resolveu antes de 200 metros retornar, quando pegou a menina novamente de joelhos orando. Menina, eu não te falei para resolver as coisas? Não adianta ficar pedindo. E ela, com um sorriso e lágrimas nos olhos, disse: eu não estou pedindo, eu estou agradecendo. Eu pedi Deus ajuda e Ele mandou o Senhor. Que possamos nos abstrair, que possamos transcender, para dessa forma conseguir de verdade vincular o nosso pensamento ao que é essencial, ao que é espiritual. Muita paz, muita luz e muito obrigado.